Fala, fera! Ou falem, feras! Estou de volta mais uma vez, ligado e conectado com Goiás, nessa terça-feira aqui no Fala Fera, canal criado para você que, como eu, nós somos apaixonados pelo Goiás, pelo Verdão de coração. Aqui o papo é reto e direto de Esmeraldino para Esmeraldino. André Rodrigues, para quem não sabe ainda, frequentou por vários e vários anos a geral do nosso estádio Serra Dourada. E aí, fera, se você não fez a inscrição no canal, vou puxar sua orelha mais uma vez. Faça a inscrição, tá? Ative o sininho para ser informado, notificado de vídeo novo aqui no Fala Fera, com novas informações do Goiás. Dê o seu like, o seu joinha, manda o seu comentário também. Nome, sobrenome, né? O bairro, a cidade, o país, aonde você mora, a chácara, a fazenda. Manda a sua sugestão, a sua crítica, o seu abraço. A sua interação é muito bem-vinda aqui no Fala Fera. E aí, galera, início de vídeo, a passagem bíblica, Alessandro Carneiro, né, do Vila Bela, né, da Vila Bela. Alessandro Carneiro, Vila Bela, pediu para ler João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Palavras do Senhor, João 3,16. Obrigado ao Alessandro Carneiro, lá da Vila Bela. Né, galera? E aí, em nome da Center Pisos, estive lá hoje, a loja tá lindíssima, recheada de promoções maravilhosas, de tudo para acabamento final da sua obra. Lá você encontra mais de 600 modelos em pisos e porcelanatos, tem revestimento, tem argamassa, tem metais, né? Torneiras, tem cubas, louças, vasos, climatizadores. Lá você encontra de tudo para o acabamento final da sua obra na Gigante Center Pisos. E em nome dela, vamos aos abraços, às saudações esmeraldinas no Fala Fera. Um abraço ao Valdenir Viana, lá de Mineiros, ao Carlindo, do setor central, ao Wagner Rodrigues, de Brasília, ao João Alves, de Xinguara, ao Edmar, né? O Edmar que mora lá em Ariquemes, né? Um abraço também ao Hélio Lagoinha, do setor sudoeste. Um outro abraço ao Longino de Paulo, em Aparecida de Goiânia, ao Irã Soares, ao Rosivaldo Cruvinel, em Novo Repartimento. Também um abraço ao Edésio Prado, né? O Edésio Prado, ele mora em Urutaí, uma cidade entre Pires do Rio e Ipameri. Conheço bem Urutaí, passei boa parte da minha infância lá. A minha mãe tinha parentes lá em Urutaí, então boa parte da minha infância eu passava as férias lá em Urutaí, né? O grande Edésio Prado, que mora em Urutaí. Um abraço a você e a todos os moradores de Urutaí, uma cidade entre Pires do Rio e Ipameri. Um abraço ao Luciano Vidica e a filha dele, Alice Vidica, lá em Rio Verde. Então, um abraço ao papai Luciano Vidica e a filhinha Alice Vidica, lá em Rio Verde. E um outro abraço ao Jerônimo Alfredo, em Palmas, no Tocantins. E aí, feras, antes de eu entrar nas informações que eu preparei sobre o profissional, um recheio, um raio-x da pré-temporada, algumas informações que eu descobri com relação à pré-temporada. Antes disso tudo, lembrando a você, amanhã, 3 horas da tarde, lá em Guaratinguetá, o Goiás vai encarar o Grêmio, terceira fase, Copinha, Copa São Paulo, com transmissão na Cazé TV. Amanhã, 3 da tarde, Cazé TV no YouTube, Grêmio e Goiás, terceira fase da Copinha. Quem classificar nesse jogo vai pegar na fase oitavas de final da Copinha o vencedor do jogo entre Zumbi de Alagoas e o Red Bull Bragantino, tá? Esse jogo vai ser realizado amanhã às 9h30 da noite e vai ter transmissão no Esporte TV. Então, força, garotos da equipe Sub-20 do Goiás. E aí, feras, informações do elenco profissional do Goiás, da pré-temporada. Antes, só algumas outras informações que são interessantes, tá? Hoje lá no CT, eu estive lá, tivemos uma reunião com a Jéssica Rezende, diretora de marketing, tá? E ela se apresentou para a imprensa, para os setoristas, e deixou claro, isso é a intenção dela,
que o Goiás esse ano seja um time totalmente aberto para a imprensa, né, para, de repente, os conselheiros, sócios proprietários, os sócios torcedores e por aí vai. Então eu imagino que logo, logo, pela fala da Jéssica, logo, logo teremos algumas ações, né, de abertura do dia a dia do Goiás para a imprensa, para os representantes das páginas verdes, né, dos conselheiros, dos sócios, proprietários e torcedores, enfim, um Goiás mais aberto, né? Bem mais aberto. Então essa foi a tônica da reunião pela manhã com a diretora de marketing, a Jéssica Rezende, né, com os setoristas do Goiás Esporte Clube. Uma outra informação interessante, galera, a turma lá do senhor Francisco Aguiar, né? O senhor Francisco Aguiar, ele é engenheiro agrônomo e por vários anos ele é o responsável, né, pelos gramados lá no CT do Goiás. E aí, batendo um papo com ele lá no CT hoje, ele me contou que ele, a equipe dele, durante esse período de férias, fizeram ali uma revitalização geral, tá, dos gramados do CT. O que é revitalização geral? É o que foi feito no estádio Arlê Pinheiro. Quando acaba o campeonato, se retira todo o gramado, tá? Se retira todo o gramado, é feita uma limpeza ali, algum sistema de drenagem, limpa o sistema de drenagem, mata-se pragas, fungos que de repente estão ali, né, embutidos no sistema de drenagem. Depois que é feito tudo isso, aí o gramado é colocado novamente. O gramado é colocado novamente. Então, esse processo da revitalização, ele foi realizado nos gramados do CT do Goiás durante essas férias, como também foi realizado lá no gramado do estádio Alê Pinheiro, né? Parabéns ao senhor Francisco Aguiar, engenheiro agrônomo, trabalha há vários anos no Goiás, tá? Um cara muito competente, parabéns a toda a equipe dele, né? Toda a equipe dele, né? Os gramados do CT estão ficando isso aqui, ó, um brinco maravilhoso, né? Coisa maravilhosa, e isso, claro, que ajuda muito o elenco profissional e também, né, as categorias de base do Goiás. Uma outra situação, antes de eu entrar de sola na pré-temporada, galera, Júnior Cozinha Brasileira, né? Júnior Cozinha Brasileira. Fica pertinho da Praça Boa Ventura, na Vila Nova, tá? Lá tem vários pratos quentes, várias saladas, várias sobremesas, comida japonesa. Alídio Fauzi e Alídio Filho, uma família nota 1000 de esmeraldinos autênticos que dão um show comandando o nosso Júnior Cozinha Brasileira. E aí, após o treinamento da manhã de hoje, a delegação viajou, né, está concentrada lá em Tubiara, né, visando o jogo de amanhã, às 7h30 da noite, tá? Se eu falei no vídeo anterior 8h30, não, é 7h30, tá? O jogo lá amanhã é 7h30 da noite, 7h30 da noite, para Goiatuba e Goiás, Goiás e Goiatuba. O Goiás que após o jogo de amanhã, sábado, vai atuar no estádio Alê Pinheiro. Às 4 da tarde, vai encarar a equipe do craque de Catalão. Eu prometi, né, nesse vídeo aqui, informações que eu colhi com relação à pré-temporada. Algumas novidades, né, que eu tive acesso dessa pré-temporada do Goiás. Então, vamos entrar de sola na pré-temporada do Verdão. E aí, feras, sobre a pré-temporada, deixa eu parabenizar aqui, ó, todo o staff do Goiás, da comissão técnica do Goiás, né, os profissionais que trabalham com o Jair Ventura, né, os que vieram com ele, os que fazem parte da comissão técnica permanente do Goiás, né, o Edenilson Senna, comandante físico, né, o Álvaro, né, o próprio Leandrão, professor Leandrão, esses três trabalhando, né, a parte física, o André Araújo dando um show na fisiologia, tá? Também tem ali o Edmar Torquato, né, o Flávio Mendes na preparação dos goleiros, né, os massagistas, os massoterapeutas, os médicos, né, todos os funcionários envolvidos no staff do Goiás. Gente, pré-temporada do Goiás, vira e mexe, o DM fica com alguns jogadores. E esse ano isso não aconteceu. Pré-temporada forte, mas na medida, jogador não teve lesão muscular nessa pré-temporada do Goiás. Departamento médico vazio. Parabéns ao pessoal do staff do Goiás, da comissão técnica permanente, aos profissionais que vieram com Jair Ventura, né? Parabéns a todos. Isso é uma grande evolução.
Isso é sinal que o trabalho está no caminho certo. Feras, uma outra informação sobre o Lucas Lovati, que veio da Rússia, né? Eu tive boas informações dele, tá? Boas informações dele. Tá treinando bem, é um jogador de muita força e muita qualidade técnica, né? Eu já havia elogiado aqui o Gonzalo Freitas, né? O Gonzalo Freitas. Novamente, tive esse feedback positivo com relação ao Gonzalo Freitas, né? Um outro atleta muito me elogiado foi o atacante Edson Carioca. O atacante Edson Carioca, tá? O próprio Arthur Kaique, enfim, uma outra situação, Regis, né? Tive a informação muito dedicado na pré-temporada, muito dedicado nos treinamentos, o Regis, tá? Um Regis realmente sem as contusões, um Regis dedicado nos treinamentos, né? Esse foi o feedback que eu tive envolvendo ao Regis. Uma outra situação, Diego Caito cobrando muito bem as faltas, tá? Caito dando um show em cobranças de faltas, né? O próprio Arthur Kaique cobra muito bem falta, tá? Com relação a pênaltis, pelo que eu senti, o Tadeu deverá ser o batedor de pênalti do Goiás, né? Também tem a opção do Rafael Gava. Tadeu ou Gava, né, batedor oficial de pênaltis para o início da temporada, galera. Uma outra informação aqui, ó. Uma informação que chama atenção, tá? Algumas pessoas que eu conversei sobre a pré-temporada elogiaram e muito o rendimento do atacante Vinícius. Que o Vinícius voou na pré-temporada. Lembrando que o Vinícius jogou bem no Goiás justamente com o técnico Jair Ventura, na primeira passagem do Ventura pelo Goiás. Então, que o Vinícius voou nessa pré-temporada, deu um show o Vinícius. Tomara que isso reflita agora nos jogos oficiais do Goiás, já nesse campeonato goiano. E aí, fera, a provável escalação do Goiás para a estreia no Goianão. Tadeu, o Diego Caito, o William Lepo ainda não tem condições físicas de começar jogando, então vai ser o Caito na lateral direita, zaga Lucas Ribeiro e Messias, os dois zagueiros do ano passado, lateral esquerdo DG, tá? DG. No meio de campo, para mim, vai ser Marcão, Rafael Gava e o Juninho. Juninho que veio do América Mineiro. No ataque, para mim, o Breno Herculano começa como titular nesse Goianão. O Herculano sendo referencial de área. E aí algumas interrogações com relação às beiradas. No páreo, para jogarem nas extremas, né? O Pedrinho, o Alejandro, Edson Carioca, o Arthur Kaique e o próprio Vinícius. Então, eu imagino que amanhã o Goiás deverá ter esse ataque aqui, ó, com o Edson Carioca, tá? Herculano, tá? E o próprio Vinícius ou Arthur Kaique. Então, amanhã a tendência do ataque do Goiás, confirmando Edson Carioca, Herculano, né, Vinícius ou Arthur Kaique. Beleza, fera? Até qualquer momento que eu voltarei com outras informações do Goiás aqui no Fala Fera.